Estamos de volta então com o programa Sempre com Você, né? E a partir desse momento nós estamos em transmissão simultânea com a Rádio Imaculada Conceição. E você acompanhará o início dessa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Nós agradecemos a presença de Francimar Batista, que é o nosso intérprete de Libras. E antes de darmos início à nossa entrevista, atenção para as regras. Somos uma emissora cristã com o intuito de levar informação para os nossos milites, telespectadores. Não serão permitidas ofensas a outros candidatos. Essa é uma entrevista, né? Uma iniciativa à disposição de ideias e propostas de trabalho. Os candidatos que se sentirem ofendidos ou queiram direito de resposta terão que enviar uma solicitação por escrito para o Núcleo de Jornalismo da emissora. E a solicitação será analisada pela nossa assessoria jurídica. O direito de resposta será de um espaço de 5 minutos na semana seguinte, ainda dentro do mesmo programa. O candidato terá 30 minutos contados no relógio para responder às questões levantadas pelo jornalista e as 2 perguntas das pastorais sociais da Arquidiocese, que serão rodadas a cada 10 minutos de entrevista. Os 2 últimos minutos serão de considerações finais, né? E o sorteio das pastorais já foi feito no nosso primeiro bloco, né? E são a pastoral carcerária e a pastoral dos surdos. Hoje a entrevista é com o candidato do PSD, Marquinhos Tradi, e quem entrevista é o jornalista da Rádio Imaculada Conceição, Bruno Nascimento. Após a primeira pergunta do jornalista, Bruno, o relógio começa a contar. Boa tarde, Bruno. Pode iniciar. Boa tarde, Antonielli. Boa tarde, candidato. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na nossa programação. Bom, a nossa primeira pergunta agora, nosso primeiro tema é sobre saúde. Bom, como o senhor pretende otimizar o atendimento nas unidades básicas de saúde de Campo Grande? Bom, boa tarde aos telespectadores, às telespectadoras da TV Imaculada. Boa tarde, Antonielli. Boa tarde, Bruno. Boa tarde ao nosso tradutor, Francimar. E um abraço à sua esposa, que não perde um programa da TV Imaculada, a dona Patrícia. Que Deus abençoe a todos nós. Bom, nós fizemos um programa na pré-campanha chamado Conversa com a Nossa Gente, onde nós estivemos em 600 bairros, 600 locais diferentes, colhendo dados, buscando os problemas pontuais de cada região e reunindo técnicos em busca de soluções. Impressionante, Bruno, impressionante como em todas as 7 regiões e nos distritos de Campo Grande, o problema e o quesito saúde desponta líder em todas as reclamações. Como dar ao cidadão campograndense uma saúde pública mais eficiente, mais célere, mais eficaz, o tempo todo, não apenas uma temporada, mas o tempo todo. Eu diria para você que diante das nossas temáticas, nós buscamos alguns pontos que chamam atenção. Primeiro, valorização do servidor da saúde. Ou seja, hoje o servidor não tem um plano de cargos, carreira e salários. Eles não têm expectativa de crescimento como funcionário público. Não existe o que a gente vê em quase todas as capitais e cidades mais desenvolvidas no quesito saúde, o chamado meritocracia. A meritocracia vai dar valorização, vai dar autoestima, vai dar confiança e vai dar estímulo para que o funcionário público trabalhe sendo... ele ganha na produtividade, na escala horizontal e vertical, ganhos no seu olerite. E isso traz um estímulo. Olha, está na hora da saúde campograndense atuar mais na prevenção. Nós temos, em média, quase 77 unidades de atendimento de saúde para uma população de 870 mil pessoas. Nós temos em torno de 1.211 médicos na Secretaria de Saúde do município. Portanto,
Se você dividir 70 e poucas unidades entre UBS, PSF, CRS, as UPAs e hospitais de média e grande complexidade, nós vamos dar, em média, 14 a 15 médicos em cada posto de saúde. E a grande reclamação de quase todos os usuários, a inexistência de médicos nos postos de saúde. Nós temos que saber e entender como está sendo feito esse monitoramento, esse controle. Se há através de gestores técnicos ou através apenas do número de atendimento. Nós nos reunimos com os médicos, nos reunimos com assistentes sociais, nos reunimos com enfermeiros e enfermeiras em busca de uma concentração de esforços para devolver ao campograndense um serviço de saúde de excelência. Uma questão muito importante, Bruno e Antonielli, é a questão da conectividade da era digital entre os postos de atendimento à saúde. Por exemplo, se você leva sua filha num dia de manhã, pela manhã, numa unidade básica de saúde e ele é atendido, mas à noite ele vem a ter uma recaída e você sai no meio da madrugada e vai a um UPA 24 horas. Ao você ser atendido no UPA, não se sabe onde você esteve pela manhã. E há necessidade de ter uma conectividade, uma transmissão através da era digital, para que na hora que ele digite o nome do seu filho, ele já sabe que de manhã você esteve numa unidade básica de saúde, que foi medicado pelo médico tal, que lhe indicou tal medicamento. Não existe isso daí, o que daria celeridade no atendimento. Candidato, como é possível ampliar o número de vagas nessas unidades? Também as hospitalares também, que é um grande gargalo também da saúde atual. Olha, Campo Grande hoje, Bruno, tem um déficit de leitos que assusta, chega a perplexidade. Nós vimos em matérias do Jornal Nacional, nós vimos em matéria do Fantástico, de que a saúde do campograndense está pífia, vergonhosa, está na UTI. Hoje, você vê nos meios de comunicação que os conselhos regionais estão fazendo um protesto hoje, a partir das 16 horas, na frente do prédio do Ministério Público Federal, que fica ali na 14 de julho, na Afonso Pena, próximo ao shopping, um protesto para bloquear as contas do governo do estado, em razão de não ter sido repasse do dinheiro do SUS. Ou seja, Campo Grande hoje agoniza e vai buscar leitos, não tem como se construir hospitais, não há como você adequar o número de leitos, fazendo convênios com hospitais que hoje existem vagas, mas estão vazios. Tem leitos e estão vazios que são particulares. Hospital do Pênfico, Hospital Adventista, Hospital Elcadre, muitos desses existe o leito e estão vazios. E não há um convênio entre o governo, entre a prefeitura e esses centros de atendimentos médicos. Candidato, vamos mudar um pouco o tema agora, vamos falar sobre educação. Bom, como o senhor pretende diminuir aí esse déficit de vagas nos CEINFs da capital? É uma pena a gente ter que comentar esse assunto. Todavia, nós estamos com 16 CEINFs semi-prontos e que não foram dado continuidade na administração. Esses CEINFs poderiam estar alocando pelo menos mais 3 a 4 mil crianças. Hoje há um déficit em Campo Grande de aproximadamente 10 a 12 mil crianças fora dos CEINFs. Evidentemente, a maneira de se reduzir, retomar essas obras, terminá-las o mais rápido possível e a construção ou ampliação nos CEINFs, nos prédios já existentes, para que a gente possa aumentar o número de vagas e reduzir o número de crianças que estão fora do CEINF. Até porque educação é um direito da criança. Candidato, o senhor também diz em sua campanha que a educação é a prioridade número 1.
E você pretende desenvolver a autoestima e a saúde também dos profissionais da educação? Explique como será este trabalho de valorização. Olha, primeiro pagando o que eles têm de direito, a um piso de salário nacional, que não está sendo respeitado pela administração. Hoje se paga, em média, 82% do piso que eles deveriam receber, de 20 horas. A partir do momento em que se não valoriza, que você não dê formação continuada, que você não estimula, e a partir do instante em que são retirados deles ganhos de produtividade através de decreto, evidentemente que não estão dando seriedade à educação de Campo Grande. E eu posso lhe garantir, resultado disso, último lugar no IDEB. Último lugar do IDEB. Campo Grande hoje aparece nos centros televisivos de todo o nosso país como sendo a capital de péssimo atendimento de saúde, onde aqueles que estão na área vermelha não tem oxigenação, é feito manualmente. E a educação, nós estamos em último lugar no IDEB. Candidato, vamos dar uma pausa para chamar agora o VT da primeira pastoral, que vai fazer uma pergunta para o senhor e a gente vai acompanhar no VT. Eu gostaria de perguntar se você é candidato à prefeitura do ano 2016 vai apoiar as comunidades surdas sobre a inclusão social, também os trabalhos, caso vocês feitam, sim ou não, porque nós precisamos de muito apoio. Eu quero mandar um abraço afetuoso, generoso e carinhoso ao Samuel. O Samuel me acompanhou na Assembleia Legislativa. O Samuel conviveu boa parte do meu mandato assistindo às sessões da Assembleia Legislativa. Nós vamos ser, Samuel, nós vamos ser o melhor prefeito que essa cidade já teve, porque nós temos coração, porque nós enxergamos com o coração, porque nós respeitamos o primeiro mandamento, que é, acima de tudo, amar a Deus e sobre todas as coisas estender a mão ao próximo. Nós vamos criar a Secretaria das Pessoas com Deficiência, a primeira secretaria da capital, a primeira secretaria do Estado, para que a gente possa incluir e não excluir as pessoas com deficiência na nossa cidade. Bom, candidato, vamos mudar mais uma vez de assunto, vamos falar sobre infraestrutura. Bom, quero falar também sobre em relação às favelas de Campo Grande. O que o senhor pretende fazer para que essas pessoas tenham condições dignas de moradia na capital? Sabemos que Campo Grande também já foi considerada uma capital sem favelas e hoje a realidade é diferente. Como o senhor pretende resolver este problema? Bruno, eu me preparei muito para esse momento. Antes de eu submeter o meu nome à apreciação da minha cidade, eu me capacitei, eu me qualifiquei. Eu fui secretário municipal durante 8 anos no Executivo, secretário de Assuntos Fundiários. Meu objetivo? Reduzir o déficit habitacional e eliminar, na medida do possível, 117 moradias subhumanas denominadas de favelas. Foi através do nosso trabalho, foi através do nosso esforço, foi através da nossa equipe técnica que nós eliminamos as 117 moradias subhumanas. De 1997 até 2004, onde nós estivemos à frente da pasta da secretaria, nós entregamos a nossa função como Campo Grande, sendo a primeira capital do Brasil sem favelas. Foi na minha gestão. Então, eu posso lhe dizer o seguinte, que de lá para cá, isso não foi acompanhado por aqueles que nos sucederam. Campo Grande voltou a crescer em número de favelas.
E, infelizmente, nós temos assistido, nesses últimos 3 anos e 6 meses, a multiplicação desses focos de moradias subhumanas. Cidade de Deus é um exemplo dela. Era uma favela e o programa habitacional executado pela atual gestão foi transformar mais em 4 favelas. Não é possível que isso aconteça. Nós vamos criar, através de projetos, de parcerias, com os deputados federais, com o próprio governador, com senadores e com o ministro da cidade, cada vez mais condições de moradia própria, não só para aqueles que estão inscritos há muitos e muitos e muitos anos dentro da EMA, mas como também esses que estão morando em favelas. Candidato, ainda no seu plano de governo, o senhor pretende recapear e restaurar também as vias asfaltadas da cidade. Como fazer isso de uma maneira eficiente? Olha, é questão de projetos, questão de organização. Nós vamos primeiro ter que tapar de imediato alguns buracos que hoje chateiam grande parte dos motoristas da nossa cidade. Em seguida, nós vamos ver as vias principais para fazer o recapeamento total, porque tem muitos locais que não adianta mais você querer tapar algumas regiões. Você vai ter que enfrentar essa questão com responsabilidade, com seriedade, com licitações, com participação do Ministério Público, com membros do Tribunal de Contas, da sociedade civil organizada, do CREA, da Prefeitura, porque quanto maior o envolvimento dos conselhos e da comunidade, menor a possibilidade da corrupção. Quanto mais pessoas você coloca dentro da administração pública, menos chance tem das pessoas em querer tirar proveitinho, a famosa boquinha, os percentuais que ficam no meio do caminho, e deixa o asfalto cada vez pior. Na nossa gestão, nós vamos enfrentar esse tema com muito critério técnico e dentro da legislação legal. Como resolver também, candidato, os problemas das obras inacabadas também na cidade? Olha, essa é um problema que chega a causar náusea. Tem muitos governantes que deixam de terminar obras porque vai lembrar do seu opositor. Ninguém tolera mais política desse jeito. Antes de a gente começar a construir algo novo, você tem que terminar aquilo que o seu ex-prefeito, independente de partido, independente de ideologia, ele deixou para terminar. Vide, por exemplo, o Aquário. O Aquário era uma obra que, do início, eu era absolutamente contra. Eu entendia que tínhamos prioridades mais prementes e urgentes. Todavia, a partir do momento em que foi construído o Aquário, faltando apenas 5% para ser concluído, por que não termina logo? Porque cada vez mais a conta está ficando mais cara e essa conta está sendo paga por nós. Ora, vamos ter um pouquinho de bom senso. Esse dinheiro é do povo. Esse dinheiro é meu, Bruno. Esse dinheiro é seu. Esse dinheiro é seu, Antonielli. Esse dinheiro é de todos nós. E cada vez que a gente adia, chuva, sol, e a gente sabe que a engenharia não suporta tanto tempo de inércia. Aí fica mais caro para você retomar a obra. Tanto é que já foi aditivada várias e várias vezes. Ou seja, eu não vou terminar a obra porque vai lembrar o ex-governador. Pelo amor de Deus, está na hora da gente olhar com bom senso e terminar as obras, aquelas que já estavam em andamento, independentemente do partido, independentemente do nome do candidato. A cidade está acima de nomes, a cidade está acima de partidos. A nossa cidade é uma família total. Agora, veja bem, tem algo que eles costumam fazer de imediato: pintar as escolas, os CEINFs, com as cores deles. Trocar o uniforme para colocar as cores que eles utilizam durante a campanha.
Ninguém tolera mais isso. A nossa geração não suporta mais isso. E é por isso que nós estamos sendo líder das pesquisas. Porque a gente fala a verdade. Porque a gente não tolera enganação. Porque chega de mentiras para a nossa população. Está na hora da verdade prevalecer sobre a mentira. E vai ser com 55 nessas eleições. Bom, candidato, vamos falar um pouco sobre transporte, principalmente transporte público. Uma importante reclamação dos usuários do transporte coletivo é de que os veículos estão velhos, alguns terminais de transbordo estão depredados e nos horários de maior movimento são superlotados os ônibus. Qual a maneira de resolver estas situações? Olha, nós fizemos ontem, né, o nosso programa eleitoral, principalmente sobre o transporte coletivo. Estão absolutamente arcaicos, já deve ter ido, eles vão para o museu, esses ônibus que estão aqui. Primeiro que eles não têm vagas para as pessoas com deficiência. A pessoa que hoje está numa cadeira de rodas só tem uma vaga, quando a lei fala em 2. Os ônibus não são dotados de ar-condicionado. Todas as capitais do Brasil já estão utilizando ônibus com a sua frota quase 100% de ar-condicionado. Aqui nós não temos nenhum. As condições dos terminais, coitado de quem precisa ir a um banheiro no terminal. E olha, sabe o que eles fazem? Ao invés de trocar e colocar mais ônibus para a nossa população, principalmente no horário de pico, eles estão criando leis para que as mulheres não possam passar vergonha dentro do ônibus, porque homens, né, cometem atos e gestos sexuais e aí começam a criar leis. Eles estão cuidando a causa, a consequência, eles não querem combater a causa, eles querem tratar o fim. Sabe como se resolve isso daí? Reunindo o consórcio que hoje explora o serviço de transporte coletivo e determinando a eles que ou se faça conforme nós queremos ou a gente vai rever esses contratos. Porque não é possível mais. Eu dou como exemplo Bruno e Antonielli, como se fosse um veículo. Um veículo. Hoje, o veículo somos nós. O motorista é a prefeitura. Tem que ser o inverso. O motorista tem que ser a população. Sabe por quê? Porque é o motorista que leva o carro aonde ele quer. É o motorista que leva o carro na velocidade que ele deseja. E está na hora da população sentar no banco do motorista e colocar o Estado como carro. Nós vamos te levar, Estado, para onde nós queremos e na velocidade que nós desejamos. Aí sim, o gestor vai ter a consciência de que ele está ali para servir e gerenciar uma cidade e não para se servir do mandato. Candidato, antes de continuarmos, vamos à pergunta então agora da pastoral carcerária. Vamos conferir então no VT. Olá, meu nome é Carmelita, eu sou coordenadora da pastoral carcerária diocesana aqui de Campo Grande e dentro das nossas visitas religiosas, nos presídios, nos detectamos com bastante problema de saúde. E eu gostaria de saber do candidato qual a proposta que os senhores têm para que inicie um trabalho, juntamente com o Estado, de operacionar, né, dentro do setor saúde, dos presídios de segurança máxima de Jair Ferreira de Carvalho. Dentro desse presídio, que nós sabemos, né, ficamos sabendo, tem 2.400 presos internos, de regime fechado ali dentro. E nesse local precisaria de unidade básica de saúde. Então, nesse setor, eu gostaria de saber qual a proposta dos senhores para que comece um trabalho juntamente com o Estado operacional de saúde básica para atendimento desses internos que estão lá em regime fechado. Olha, Carmelita, eu venho da advocacia. Completo esse ano 30 anos de profissão. Me formei em 1986. Todo esse tempo dedicada à área criminal, à advocacia criminal. Eu conheço bem a realidade dos institutos penais do nosso estado e aqueles que estão fixados aqui em Campo Grande. Primeiro,
eu quero louvar o trabalho que vocês realizam. Se há alguma recuperação, se há alguma regeneração, se há alguma reeducação, é por causa do trabalho de vocês. Porque por parte do Estado, absolutamente zero. É totalmente omisso. E eu diria até mais, se não fossem as entidades tementes a Deus, muitos drogados, aqueles viciados em bebida ou em cigarro, estariam hoje jogados no meio das ruas da nossa cidade. São essas entidades cristãs que estendem a mão sem olhar a quem, que têm feito o trabalho que o Estado deveria fazer. Hoje, a questão da carceragem é algo assim surreal. É coisa de causar misericórdia para aqueles que têm o poder de resolver e não resolvem. Ela estava falando em prevenção, Antonielli. Ela estava dizendo, ajudem aqueles que já estão em desespero. Ajudem aqueles que estão pedindo por socorro e não são ouvidos. Eles querem uma unidade básica de prevenção. É exatamente aquilo que eu falei ao Bruno na sua primeira pergunta. Ou a gente cuida da doença, ou a gente vai ter que tratar o doente. E essa unidade básica de saúde é uma parceria com o Estado e até mesmo com o governo, para que a gente possa levar pelo menos 4 vezes a semana para atendimento desses que estão momentaneamente cumprindo pena nos nossos presídios. Candidato, caso eleito, vamos falar agora sobre segurança pública. Quais são as medidas que o senhor deve aplicar para a segurança pública, principalmente nos bairros periféricos, que constantemente têm altos índices de criminalidade? Bruno, muitos falam o seguinte, esse problema é do Estado. Não. O artigo 144 da Constituição Federal de 1988, ele vem com a figura do Guarda Civil Municipal. A partir de então, a segurança também passou para o município, ainda que ele colocasse que deveria cuidar dos prédios públicos apenas. É por isso que a gente vê Guarda Civil Municipal dentro de postos de saúde, de CEINFs, de praças, apenas prédio público. Pois bem, Campo Grande foi a segunda cidade do estado a ter a sua Guarda Civil Municipal. Dourado saiu na frente da gente. Para que você possa colocar uma segurança pública com eficiência, primeiro, você tem que valorizar o Guarda Civil Municipal. O Guarda Civil Municipal hoje tem um salário base de R$ 843, bruto. Líquido dá menos que um salário mínimo. Sabe o que tem acontecido? Olha, o salário bruto, 843 classe A. Líquido dá menos que um salário mínimo. Menos que um salário mínimo. Pois bem, eles trabalham 24, folga 48 horas. Sabe o que eles fazem na folga? Tem que arrumar bico. Ou ele vai ser garçom, ou ele vai ser segurança em boate privada, ou em algum evento da sociedade. Eles não passam mais tempo com a família deles. Eles não têm cursos de capacitação e treinamento físico. O Guarda Civil Municipal hoje, ele está relegado dentro da administração pública sem valorização. Nós temos que buscar a eles o plano de cargos, carreira e salários também. E vamos criar guarda-escola. O que é a guarda-escola? Na entrada e saída das escolas municipais, nós vamos intensificar a ronda. Nós vamos criar a guarda amiga e a guarda parque. Todos os parques e praças nós vamos colocar Guarda Civil Municipal. E Guarda Civil Municipal vai nos ajudar também no combate à Lei Maria da Penha, no trânsito, na questão do meio ambiente. Nós vamos fazer uma integração
entre a Secretaria de Segurança Pública Municipal e a nossa sociedade. O senhor tem 2 minutos agora para considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer a Antoniele, ao Bruno, agradecer ao Francimar, agradecer a todos os cristãos. Há uma passagem na Bíblia que diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões vêm para roubar. Ajunteis sim os tesouros do vosso coração, onde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não vêm para roubar. Eu quero dizer a vocês que nos meus 52 anos de idade, casado com a Tatiana, 4 filhas, e você avô de outra menina, eu só plantei bons amigos. Lancei o meu pão sobre as águas. E esse ano eu estou encontrando e eu vou reparti-lo com toda Campo Grande, com todos aqueles que buscam um estado ético, com todos aqueles que querem honestidade, com todos aqueles que entendem que o serviço público é para todos e não apenas para alguns. Sou Marquinhos Trade, peço o seu voto de confiança, a sua ajuda para prefeito, 55 neles, e que Deus abençoe a todos nós. O senhor ainda tem 24 segundos. Olha, agradecer, louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que não faltará de minha parte dedicação, empenho, qualificação para que nós busquemos, principalmente, aquilo que todos nós queremos, a paz coletiva e o crescimento da nossa cidade. Tá certo, candidato. Obrigada pela sua participação aqui na TV Imaculada, no programa Sempre com Você. Bruno, obrigada também. Obrigado. Te espero essa semana ainda. E você que está em casa, não saia daí que a gente já volta com as notícias de hoje.